Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver, te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente e fiel, se seu pranto molhar o meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar o meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Boa noite, estamos começando mais um programa de Direção Espiritual em Clima de Infância. Nosso grande pianista Christian tocando seu piano Yamaha, lindo que é, uma gentileza da Yamaha e também da Spala Instrumentos Musicais, aqui no Vale do Paraíba, a maior loja de instrumentos do Vale, que atende o Brasil todo. Se você quiser, faça um contato com eles. Muito obrigado, Christian. Gosto muito desta música porque ela tem uma memória afetiva, né? E por onde eu vou, as pessoas sempre me pedem para cantá-la. A experiência que a gente teve com o nosso caderno é um pouco a experiência que a gente tem com a vida. O meu primeiro caderno não foi comprado em loja. A minha mãe seguiu as instruções da professora Dona Rosângela e construiu em casa o meu primeiro caderno. Ele era costurado na máquina. Comprávamos o tal do papel manilha. Não era do seu tempo, né, Bia? Acho que você não era nascida ainda. Embora eu tenha também, eu não sou muito tempo nascido não, mas já foi da minha época. O papel manilha era um papel escuro que a gente usava para ter as primeiras experiências com o lápis. Era um caderno descartável, né? Não era para ficar. Diferente de quando a gente aprende a ler e escrever, que depois a gente vai ter os caderninhos que a gente guarda para estudar. O papel manilha era o lugar da experiência, do primeiro aprendizado. Tanto é que era até difícil de apagar. Às vezes os erros eram muitos, a gente precisava virar a página e começar outra. Foi justamente a experiência com o meu primeiro caderno que me fez querer trazer esta música do Toquinho e Vinícius, que é genial, conta o diálogo de um caderno com a pessoa que o usou, para
as minhas reflexões, os meus shows pelo Brasil. Cantei muito no show Piano e Voz esta música. E dava uma conversa bonita, porque todo mundo teve um dia que aprender a lidar com os próprios erros. Às vezes estamos aprendendo ainda. Às vezes ainda não estamos suficientemente esclarecidos de como lidar com eles. Na semana passada nós falamos de como é perigoso aceitar os alimentos do diabo, porque eles sempre causam em nós a experiência do desamor. E eu não lido bem com os meus erros se eu sou uma pessoa que não se ama, né? Então preciso o tempo todo aprender a lidar com os meus erros. E tudo em mim precisa ser educado. Gosto sempre de falar sobre isso. Os meus sentimentos precisam ser educados. A minha fé precisa ser educada. A fé que eu tive quando eu era criança não me serve mais hoje. Ela precisou evoluir. Evoluir é educar. E hoje o tema educar coincide com o dia do livro, né? A Bia trouxe para nós aqui que hoje é o dia do livro. Inclusive com o motivo pelo qual hoje é o dia do livro. O Dia Nacional do Livro, 29 de outubro, comemora a fundação da Biblioteca Nacional do Brasil em 1810, por Dom João VI. E aqui, minha gente, está a grande importância de, na construção da vida espiritual, nós termos os livros que nos ajudam a evoluir espiritualmente. Eu já trouxe aqui para vocês os 2 livros que eu agora estou relançando pela editora Record, que é a minha nova editora, é onde eu estou atualmente, que é o livro Quem Me Roubou de Mim, que já ajudou muita gente na reflexão sobre os relacionamentos doentios, os relacionamentos tóxicos. Nós falávamos também aqui na semana passada de como é importante a experiência humana nos ajudar a entender o divino em nós. A libertação que Deus quer de cada um de nós passa pela libertação dos relacionamentos abusivos que muitas vezes nós desenvolvemos. E o livro Quem Me Roubou de Mim, que já ajudou muita gente, graças a Deus, continua ajudando, e ele é agora totalmente reescrito. Se você quiser ter o contato com a reflexão reescrita, agora à luz de um novo entendimento, né? Já é um livro que já tinha 20 anos, eu precisava reescrever algumas coisas, acrescentar o problema das redes sociais nos dias de hoje, como sendo também causa de estabelecimentos, né? de processos opressivos. Hoje muita gente se comparando com outras, vivendo o aprisionamento que as redes sociais provocam, as violências que as redes sociais provocam. Então, uma breve reflexão sobre tudo isso. E o livro O Discípulo da Madrugada, que nos ajuda a pensar a evolução que nós precisamos viver, da condição de homens e mulheres religiosos à condição de homens e mulheres espiritualizados. Se você quer ter o auxílio diário para a evolução da sua consciência, você precisa ler, precisa estudar. Nem digo a Sagrada Escritura, né? É base. Eu não posso querer ser cristão se eu não tenho um conhecimento do Antigo Testamento e, sobretudo, do Novo. Tanto é que quando uma pessoa quer começar a ler a Bíblia e quer lê-la inteira, a gente recomenda que comece pelo Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é a chave de leitura para o Antigo. É a partir de Jesus que nós entendemos o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é para nós uma referência, mas o que Deus espera de nós está no Novo Testamento. É o que Jesus nos traz. O estudo da Sagrada Escritura é fundamental para a edificação da minha vida cristã, inclusive para eu saber quem foi Jesus. Ter uma experiência de Jesus por meio dos evangelhos. O livro sagrado.
que inspira a nossa vida, ou que deveria inspirar as nossas condutas. Mas no meu dia a dia, eu preciso também ter outras fontes de espiritualidade. As reflexões que vão nos ajudar a entender a nossa humanidade. Eu tenho insistido muito na necessidade da cura de nossa personalidade. Aliás, eu acho que um dia a gente poderia programar um acampamento, né? Cura da personalidade ferida. Ficaria lá um fim de semana na Canção Nova, como nos velhos tempos, né? Tempo do Padre Léo, fazia os retiros de cura e libertação. Nós estamos precisando disso. Eu acho que está na hora de nós falarmos disso de novo. No início da renovação carismática, nós falávamos muito da necessidade de curar a nossa personalidade ferida. Porque se a gente não cura a personalidade ferida, a conversão não acontece. Muitos pecados são gerados a partir de personalidades feridas. O que é ferido em mim é que me faz pecar. Por isso que quando eu curo a ferida emocional que eu tenho, que me leva ao pecado, vai diminuir a entrada do diabo na minha vida. Escreva: o diabo entra na nossa vida através das portas feridas da nossa personalidade. Traumas que vivemos no passado. Quantas vezes nós identificamos o egoísmo de hoje? Digamos que eu sou uma pessoa egoísta hoje. O meu egoísmo de hoje é apenas uma resposta de um egoísmo que foi causado em mim. Porque me faltou tudo o que eu precisava naquela época, quando eu era criança, eu me tornei egoísta. Porque muito me faltou, depois quando eu tive, eu não soube dividir. Diferente de uma criança que cresce tendo acesso ao que ela precisa. Depois, se ela ficar egoísta, por outros caminhos que ela andou. Não foi o da necessidade. Quantas vezes eu identifiquei no egoísmo hoje uma causa lá no passado? É isso que é cura espiritual. Cura de personalidade é isso. É quando eu jogo uma luz no entendimento. Quando eu descubro o motivo do meu egoísmo e eu começo a controlar o melhor. Porque tudo aquilo que eu não descubro me domina. O que eu não descobri de mim pode estar tendo domínio sobre mim. Por quê? Porque eu sou assim. Você é assim também. Quantas vezes você tentou se livrar de uma conduta pecaminosa e não conseguia? Porque não chegou na causa dela. É como a gente querer curar uma infecção tomando apenas o remédio da febre. O remédio tem capacidade de curar a febre, mas não tem capacidade de curar a infecção. O remédio que cura a infecção chama-se antibiótico. Não adianta eu tomar um antitérmico de 4 em 4 horas e ficar baixando a febre sem resolver a infecção. O que vai eliminar de fato a febre, claro, você toma o antitérmico, é porque a febre é muito desconfortável. O corpo sofre muito quando ele está em temperatura elevada. É tão prejudicial a febre, porque se ela se estender demais, ela pode causar até lesões cerebrais. Uma febre que não baixa nunca, porque gera delírio. Quantas vezes você já delirou de febre? Eu também. Febre alta demais causa delírio. Então não adianta você ficar tomando antitérmico, baixar a febre, porque daqui a pouco nenhum antitérmico vai resolver mais.
a infecção vai tomando conta, até tornar-se uma sepse, que é quando todo o organismo está infeccionado. E dificilmente uma pessoa se salva quando entra em sepse. Aí a causa da morte é a infecção generalizada. Minha gente, a vida espiritual segue regras muito semelhantes às do corpo. O pecado é a febre. O pecado é apenas uma reação. A causa está lá nos meus traumas. A causa está lá nas minhas feridas emocionais. Por isso que, se eu não sou uma pessoa que tem o hábito de se investigar, e aqui nós temos 2 livros que ajudam na investigação, que vocês sabem, vocês me conhecem, vocês que estão comigo há muito tempo, eu não consigo pregar espiritualidade, eu não consigo falar de religião sem falar de humanidade. Não consigo praticar uma devoção que não me faça refletir. Tudo em nós precisa ser refletido, senão nós não chegamos às soluções. Rezar, sem reflexão, muitas vezes não resolve. É o casamento, oração e reflexão que nos cura. Por isso que um retiro de cura não é só de oração. Lembra? Lá no passado, quando a gente tinha os acampamentos de cura e libertação, tinham longas pregações nos ajudando a pensar as nossas vivências. Padre Léo, um homem que tinha um dom de cura. Por quê? Porque ele nos alertava, ele nos esclarecia, ele nos fazia entender, às vezes rindo de uma piada que ele contou. Quando eu entro dentro dos meus problemas, eu começo ali um processo que pode resultar em cura. O pecado, às vezes, é apenas a manifestação de uma ferida emocional que está há muito tempo machucada dentro de mim. Ciúme. Por que eu sou tão ciumento? E o meu ciúme chega a ser um pecado. Por quê? Porque ele me faz tramar contra os outros. Uma pessoa ciumenta é perigosíssima. Ela pode inventar mentira, ela pode caluniar, ela pode inventar história, tudo porque ela quer comandar aquelas pessoas de quem ela tem ciúme. Ela pode colocar a pessoa que ela quer controlar contra outras que são boas. Ela pode inventar coisas terríveis sobre as pessoas com quem aquela pessoa convive. Por quê? Porque ela está sob o efeito do ciúme. O ciúme é a febre. A causa do ciúme está lá na infância, muitas vezes, quando aquela criança não teve o amor necessário para amadurecer, não teve a segurança necessária para se desenvolver, pais ausentes, autoritarismo que não se transformou em amor. Aí aquela pessoa, ela só vai saber amar tentando possuir. Ela nunca vai ser feliz. Feridas emocionais, quando não são curadas, geram infelicidade para o resto da vida. Feridas emocionais que não são tratadas da mesma forma como nós precisamos tratar uma infecção do corpo, vão gerar muita infelicidade, consequências gravíssimas na vida de uma pessoa. Então, preciso ser muito honesto para entender se aquilo que está se manifestando em mim é apenas uma consequência de algo mais grave que eu não tive coragem ainda de mexer. Não existe conversão sem revisão da vida. Não existe reflexão, ou melhor, conversão sem reflexão diária, autoconhecimento. Tá bom, descobri que a causa do meu ciúme hoje está lá no passado, então eu começo a rezar sobre aquele passado, sobre as pessoas que não me amaram como eu precisei ser amado. Eu me encontro com minha criança desamada,
coloca aquela criança no colo e dou a ela o que ela não teve, para que eu deixe de procurar nos outros o que eu deveria encontrar em mim. Cura interior é isso. É quando você honestamente reconhece que não é justo querer encontrar no outro aquilo que você deveria encontrar em si. Cura interior é quando você compreende as dores daquele passado com os recursos de hoje. O mesmo que faz a boa terapia. É por isso que cura interior é terapêutico. E nós precisamos fazer mais isso. Nós precisamos rezar mais para a cura dos nossos traumas, para a cura das nossas emoções. Precisamos rezar mais sobre as nossas histórias, sobre os nossos antepassados. Rezar pelos que você não conheceu, que são tão vivos dentro de você. Como, Padre, eu nem tive contato com eles? Estão vivos dentro de você. A carga genética. Você é também resultado de carga genética. Não pense você que os seus antepassados não influenciam você geneticamente. Influenciam. E nós vamos ter 2 momentos especiais agora, logo em breve. 2 momentos de reflexão, música, oração, para tratar esses traumas em nós, para provocar essa cura interior. O primeiro, dia 2 de novembro, em Salvador, lá na Concha Acústica. Teremos um momento lindo de cura interior, de oração, de reflexão, de autoconhecimento, através de música, palavra, reflexão. Você que é de Salvador e região, venha. Dia 2 de novembro na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. E no dia 11 em São Paulo. Cadê as informações, Bia? Escreve aí para mim rapidinho enquanto eu vou falando. Ah, você não tem? No Teatro Gamarro, a partir de que horas? A partir das 19h30. No dia 11 de novembro, isso que vocês estão vendo aqui, só que mais musical, lá no Teatro Gamarra, em São Paulo. Venha. Cura interior, reflexão, oração e música. Nós precisamos criar isso. A nossa rotina tem sido muito árida. Nós precisamos criar momentos para que o Espírito Santo conduza-nos, livre-nos daquilo que nos oprime. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Foi a promessa de Jesus. A palavra dele nos liberta, a palavra dele nos salva, a palavra dele arrebenta com todas as correntes que nos oprimem. Jesus Cristo é o nosso Salvador e nós precisamos proclamá-lo, Senhor dos nossos sentimentos, Senhor das nossas histórias, Senhor dos nossos traumas. Não deixemos que o diabo administre os nossos traumas, porque ele não vai querer que nós fiquemos curados. O diabo não tem interesse na cura dos nossos traumas. Quanto mais você estiver sob o efeito e o comando dos seus traumas, mais estragos você fará na sua vida e na vida dos outros. E o diabo comemora os estragos que nós fazemos. Diferente. Deus quer curar-nos, libertar-nos. E nós podemos fazer isso. A igreja nos deixou itinerários riquíssimos para que as nossas curas aconteçam. A igreja nos ensina e nos proporciona rituais lindíssimos. A missa, a confissão, lugares por excelência da cura espiritual. E creia-me,
Muitas enfermidades físicas são consequências de feridas emocionais que não foram curadas. É isso, minha gente. Que Deus possa nos conceder a graça de vivermos em constante processos de curas emocionais. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. O que está escrito em mim comigo ficará guardado, se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça num canto